Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem. Então eu vim aqui fazer o vídeo tão esperado, acho que é um vídeo que não pode faltar no canal de maternidade, que é o relato de parto. Então já deixe seu like, se inscreve se você não é inscrito e se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Então, bora lá. Eu pesquisei alguns vídeos de relato de parto e consiste basicamente em falar tudo o que aconteceu no dia em que o bebê nasceu, né? Helena, pra quem não sabe, né, minha filha, estava prevista pro dia 11 de abril. A Helena nasceu no dia 3 de abril, então ela veio um pouquinho aí antes da data prevista. A Helena nasceu de 37 semanas e 2 dias, então lembrando, a partir de 37, o bebê já não é considerado mais prematuro, ele está pronto para vir ao mundo. No dia 2 de abril, a gente foi ao hospital para uma consulta normal. Eu fui fazer uma consulta e quem foi comigo foi minha mãe. Nessa consulta em específico, eu fui para monitorar o coração da Helena, que consiste num exame chamado cardiotoco, em que eles colocam uma faixa em volta da sua barriga e aí consegue escutar o batimento do coraçãozinho do neném. Então eu fui para fazer esse exame. Quando eu fui passar na triagem, que é um processo antes de fazer esse tal exame, né, que você passa com enfermeiras, a enfermeira olhou a minha ficha e na primeira ultrassom que eu fiz, que foi nesse mesmo hospital, estava constando que eu estava de 41 semanas. Só que eu tinha certeza absoluta que eu não estava, que eu ia completar 38 semanas naquela semana ali. E por que eu tinha tanta certeza? Porque eu fiz todas as ultrassons da Helena foram feitos em uma clínica particular, não foi no mesmo hospital. Então, na primeira ultrassom dessa clínica particular estava constando que eu estava com 37 semanas. Fio muito naquela clínica. E aí eu bati no martelo, falei, não, será que não tá errada? Eu acho que a data dessa ultrassom tá errada. Que foi a primeira ultrassom que eu fiz quando eu descobri que eu estava grávida. Então essa enfermeira me encaminhou para uma médica. E aí chegando no consultório da médica, ela ligou para uma superior, né, um superior dela, não sei, e disse assim, no telefone na minha frente, eu quero pedir uma cesárea. Eu quero uma cesárea porque eu tô com uma paciente de 16 anos e ela tá com 41 semanas. E eu já fiquei assim, gente, nervosa, gelada, porque eu queria parto normal. Eu não queria cesárea de jeito algum. Só em último caso, se fosse necessário pra Helena, se fosse o melhor pra ela. Para esse hospital que a Helena nasceu, eles prezam muito por parto normal. Então, para eles fazerem a cesárea, é em último caso mesmo. Então, quando essa médica ligou, né, tava falando ali no telefone, eu vi que ela não conseguiu aquilo que ela queria, que era fazer a cesárea em mim, porque ela fez uma cara de decepção ali na hora, foi perceptível. E aí ela falou pra mim, por que você acha que você tá com 37? Aí eu falei que eu tinha feito todas as minhas outras nessa clínica e que essa última ultrassom que eu fiz, se ela olhasse, dava 37 semanas. Então ela falou assim, pra gente não ficar com essa dúvida, vamos fazer uma ultrassom sua agora. Nisso, quando ela pediu a ultrassom, eu já tava lá há muito tempo. A gente chegou, acho que depois do almoço, e eu fui fazer a ultrassom por volta das 6 da tarde. Então pensa, né? Mulher grávida, o dia inteiro fora de casa, cansada. E aí, quando eu fui fazer a ultrassom, constou que eu estava de 37 semanas e 2 dias. E que a ultrassom dessa clínica que acompanhava minha gravidez estava certa. Então essa médica viu esse resultado e desistiu da minha cesárea. Só que quando eles olharam essa ultrassom, né, porque dá pra você ver o peso aproximadamente da criança, os centímetros, né, umas informações a mais,
Quando ela olhou essa ultrassom, ela falou pra mim assim, mãe, a sua neném não engordou nada da última ultrassom que eu tinha feito na clínica para aquela ultrassom daquele dia que ela fez. Sua neném não engordou nada. E a sua bebê já está com 37 semanas, ela está pronta para vir ao mundo. Então, o que eu indico você fazer? A gente vai te internar e a gente vai induzir o seu parto. Já fiquei super tensa, né? As coisas dela, por sorte, estavam arrumadas, as minhas também, estavam em casa, né? Aí ela falou assim, a gente vai induzir o seu parto, é o melhor. Não tem por que a gente deixar o seu bebê dentro da barriga, sendo que ela não tá engordando. O melhor é ela vir pra fora, pra ela ganhar massa, né? Pra ser melhor pra ela, pra não deixar ela ali desnecessariamente. E aí eu e minha mãe já começamos a ficar assim, né? Tensas, gente, tensas, de verdade. Eu fiquei numa emoção que eu mandei mensagem, eu tentei procurar no meu celular, mas infelizmente eu apago todas as minhas mensagens, eu não tenho. Eu mandei mensagem pra todas as minhas amigas. Gente, eu tava com esse sorriso assim, eu tava bobinha, boba demais, porque eu pensei, meu Deus, minha filha vai nascer, não tô acreditando. E olha isso, gente, a vida da mãe, pra vocês entenderem, pinta uma e não pinta outra, mas enfim, não reparem. E eu tava com esse sorriso assim, eu tava boba, eu não conseguia parar, eu ficava assim. Eu não conseguia parar de sorrir porque eu tava muito emocionada. Tava muito feliz. Então, minhas amigas, se vocês estão vendo aí esse vídeo e você é a pessoa que eu te mandei mensagem, que a Helena ia nascer, você comente nesse vídeo. Gente, porque eu mandei mensagem pra tanta gente, juro. E aí, continuando, do hospital que eu tava pra minha casa, não é tão perto, mas também não é tão longe. Então, seriam uns 20 minutos pra ir e voltar. E aí ela já falou assim, tá, então se minha filha vai ficar internada, eu vou lá pegar as malas, as coisas, né, tudo que ela precisa pra ficar aqui no hospital. E a minha mãe consegue, sabe, agir sob pressão assim, a gente consegue focar no que a gente precisa. Então ela foi, já pensou super rápido, enquanto eu fazia minha ficha ela já tava indo em casa pegar as coisas. Assim que eu fiz a minha ficha, eles me levaram para um quarto, né, chamado quarto de parto, que é uma salinha em que você vai dar a luz ao seu bebê, né? Então naquele quarto tinha a maca especial para você ficar com as pernas para cima assim, para ter o parto normal. E tem um banheiro com chuveiro para você tomar o banho, né? Porque fala que relaxa pra caramba. Tinha aquelas bolas para você ficar pulando. Na minha opinião, foi um quarto bem completinho. Um fator bem importante aqui, eu acho que conta pra caramba, foi que o meu parto foi totalmente pelo SUS, desde o pré-natal da Helena até o parto, foi tudo pelo SUS. Então eu acho que a gente não pode generalizar, né? Porque cada mulher tem a sua história, cada mulher tem a sua versão, mas desde o pré-natal até o nascimento da Helena, até o meu parto, eu fui atendida muito bem. As enfermeiras, elas são um amor, juro, gente. E a enfermeira que fez meu parto, mais ainda, elas são super cuidadosas, super carinhosas. O atendimento foi excelente nesse hospital que eu tive a Helena. E é claro que a gente não pode generalizar, porque tem muitos casos de mulheres que não aprovaram esse atendimento. Então, eu tô contando a minha experiência, por isso que é bom vocês, né, terem outras versões de outras pessoas aí. E aí, eu fui levada pra esse quartinho aí, né, de parto. Fiquei lá esperando minha mãe. E nisso já era a noite, gente. Já era a noitinha. E eu não tinha jantado, então eu só tinha comido umas bolachinhas ali no hospital, né, antes de fazer a ultra. E aí a enfermeira foi lá no quarto e perguntou se eu queria comer, se eu queria jantar. E aí, como eu tava esperando minha mãe ainda, né, e por ser menor de idade, eles não podiam começar nenhum procedimento sem a responsável por mim estar lá. E jantei, né, e aí minha mãe chegou. Quando minha mãe chegou, ela foi guardando as malas ali e tudo mais. E aí logo em seguida veio a enfermeira novamente no meu quarto e ela foi explicar pra mim esse processo todo da indução do parto. Ela veio com uma folhinha, né, perguntando tudo que eu permitia que fizesse comigo durante o parto.
Esse parto induzido consistia em colocar um comprimido na vagina da mulher e poderia ser colocado até 5 comprimidos. Por sorte, só precisou colocar um comprimido para agilizar aí o parto. Esse comprimido, ele que coloca na vagina, ele se chama misoprostol. Então, eles colocam na vagina da mulher e aí ele tem a função de acelerar o processo para a mulher entrar em trabalho de parto. Então, eu coloquei as pernas lá em cima assim, e aí ela colocou o comprimido. E isso foi por volta das 7 horas da noite. Então, foram longas 9 horas aí de trabalho de parto normal. Eu lembro que do meu lado tinha uma mulher que gritava muito, gritava demais. E aí eu ficava me concentrando, sabe? Porque você acaba escutando as outras pessoas e você fica mais nervosa ainda naquele momento. É claro que vai de mulher para mulher, cada um canaliza a sua dor de alguma forma, outras gritam para aliviar. Mas eu acho que a forma que eu encontrei foi respirar fundo, né? Ficar pensando, já já minha filha tá aqui comigo, então vamos só mais um pouquinho. E aí a forma que eu encontrei era respirar bem fundo, porque eu acho que gritar me deixaria mais nervosa naquele momento. Então, minha mãe que ficou comigo na sala de parto, e por que não o pai da Helena? Gente, o pai da Helena, ele estava trabalhando no dia, e quando eu cheguei, eles fizeram um exame de toque em mim, né, que é quando eles colocam o dedo para ver quanto de dilatação você está, e eu tava com apenas um dedo de dilatação. Segundo a médica que me examinou, a Helena só nasceria no final do outro dia. Aí a gente falou, não precisa se preocupar porque vai demorar muito. E sinceramente eu acho que foi Deus naquela hora, porque eu acho que eu precisava da minha mãe ali comigo, precisava, sabe, dela por perto, daquele amor, daquela paciência, porque nada melhor, né, da pessoa que te colocou no mundo, que já passou por isso que você tá passando, pra estar ali com você, que te entende, que se você dá aquela patada e falar assim, para de falar comigo, eu tô sentindo muita dor, ela vai entender porque ela passou exatamente a mesma coisa que você. Então, eu acho que foi até bom a gente falar pra ele ficar lá tranquilo, porque a Helena não nasceria tão depressa. Eu lembro perfeitamente desse dia. A gente falou, 5 dedos já são muito, eu posso ligar pro meu namorado? Posso falar pra ele já vir pra cá? E nisso, gente, já era meia-noite, sabe? Já era muito tarde, por aí, já era muito, muito tarde mesmo. E a gente me perguntando, né? Ele já pode vir? Ela falou, não, seu bebê não vai nascer agora não, minha filha. Seu bebê vai nascer só amanhã. Aí eu falei assim, então tá bom. Confiei ali na enfermeira. Fiquei na água. Ela fez o exame de toque, voltei pro banho e ficamos. Antes eu acho que foi, né, umas 11, ou não lembro se foi muito tarde assim, ou se foi logo depois que eu comi. Eu senti muita dor de barriga. Dor de barriga de ir ao banheiro fazer o número 2. E aí eu falei assim, mãe, eu tô com uma dor de barriga, acho que eu vou ao banheiro. Minha mãe falou assim, não, Giovana, não é dor de barriga, é Helena. Aí eu falei assim, mãe, acabou de colocar o comprimido, não tem como ela nascer agora, eu vou ao banheiro. Então eu fui ao banheiro, eu consegui fazer o número 2. Eu falei assim, eu não vou forçar, vou deixar sair naturalmente, né, pra eu não ter minha filha ali no vaso. Eu falei, mãe, consegui, a Helena não veio, falei pra você, tá tudo tranquilo. E aí eu fui e fiquei no chuveiro, eu só ficava no chuveiro, gente. Teve uma hora que a dor tava tão intensa que eu encostava na parede do banheiro assim, ó, e ficava. Aí minha mãe ficava perguntando, você tá bem? Você tá bem? Porque cada movimento que eu dava, a cadeira fazia um barulho e ela achava que eu tava caindo, que tava acontecendo alguma coisa comigo, preocupação de mãe. E aí ela pegava e ficava, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Aí teve uma hora que eu tava com tanta dor que eu falei assim, mãe, por favor, para de perguntar, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais. Dei patada na minha mãe. Aí minha mãe, tá bom. Super entendeu, porque naquela hora a gente não fala, a gente não pensa pra falar, a gente só fala. E aí eu fui e deitei
na maca, com muita dor, quase não conseguia ficar, tipo, parada, eu ficava toda hora mexendo ali na maca. E aí veio a enfermeira fazer de novo o exame do cardiotoco, né, que é aquele exame que coloca a faixa em volta da barriga. E, gente, a barriga doía tanto que qualquer coisinha que tocasse nela já parecia que era uma super coisa apertando sua barriga. Então imagina uma faixa enrolada na sua barriga com você sentindo uma super dor. Esse último exame que ela fez deu tudo certo. A Helena tava bem lá dentro da barriga. Só que aí, quando ela foi fazer o exame de toque ali de novo, eu tava com uns 6, 7 dedos, ela viu que minha bolsa não tinha estourado. Ela estourou então, né, com uma agulhinha. Eu acho que é isso, eu não sei ao certo, isso aí eu não me atentei, eu tava super nervosa na hora. E aí eu fiquei com vontade novamente de fazer o número 2. E aí eu falei assim, mãe, eu tô com vontade de fazer o número 2, vou no banheiro. Aí minha mãe falou assim, Giovana, agora já tá próximo da Helena nascer. Isso aí não é cocô, não, isso aí é Helena. Aí, gente, eu senti uma sensação. Parece, gente, eu juro pra vocês, parece que você tá com vontade de fazer cocô. Mas não era o cocô. Eu falei assim, mãe, esse cocô tá diferente? Não é cocô, não? Aí ela falou assim, meu Deus, Giovana, coloca a mão por baixo, porque ela ficou com medo de eu ir andando do banheiro até a cama e derrubar a Helena ali, né? Não sei, foi isso que ela pensou na hora. E aí eu fiquei andando assim com a mão por baixo, assim, ó, segurando ali. Vou correndo chamar a enfermeira, e ela foi. Aí a enfermeira falou assim, deita aqui na maca, vamos fazer o exame de toque. Quando a enfermeira fez o exame de toque, de 7 dedos, eu fui pros 12 dedos. Ela falou assim, gente, isso aqui passou 10 dedos de dilatação. E ela começou a preparar a maca ali, pra eu ter a Helena, pra eu colocar a perna pra cima assim, muito rápido. Então foi a hora que eu fiquei assim, meu Deus, a minha filha vai nascer, porque se ela tá fazendo essas coisas tão rapidamente, a Helena vai nascer agora. E aí foi quando minha mãe já tava ali, ela ligou pro meu namorado, mas não ia dar tempo dele chegar. Mas no final de tudo, eu agradeço muito por a minha mãe ter ficado lá comigo, por ter passado aquela paz que ela passou, por ter me passado força, porque eu acho que o pai da Helena ia ficar, acho que sem reação. Então eu gostei muito da minha mãe ter vivido esse momento comigo. E aí ela começou a colocar minhas pernas, né, pra cima, assim, e falou assim, quando você sentir dor, você empurra. Gente, batata. A hora que veio a contração, eu forcei ali, ela já pegou a cabeça da Helena. Gente, foi muito rápido. E aí a Helena, eu precisei fazer mais 2 forças, a Helena nasceu. A Helena nasceu com 2,205 kg, super pequenininha. Chorava muito baixinho. E ela já me deu a Helena, né? Envolveu a Helena ali num lençol e deu ela pra eu segurar. E eu ficava ali só olhando aquela coisinha linda. Vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem. Ela nasceu bem pequenininha e nasceu um pouco roxinha. Acho que a Helena pode ter ficado um pouco sem oxigênio lá dentro. E aí, assim que a Helena nasceu, ela chamou a pediatra foi examinar a Helena. A pediatra achou melhor levar a Helena pra UTI, então assim que a Helena nasceu, ela ficou um pouquinho comigo na sala de parto, mas logo foi levada pra UTI, porque ela tava com uma dificuldade em respirar. Então a Helena foi pra UTI, a Helena não foi pro quarto comigo. É uma sensação terrível, porque eu dividi quarto com mais 3 mulheres, e todas elas estavam lá com os bebezinhos delas. E quando eu cheguei, eu não tava com a minha. Lembrando vocês que a Helena nasceu de parto normal e o meu parto só foi induzido porque a Helena não tava ganhando peso dentro da minha barriga, ok? Então, é claro que se precisasse fazer cesárea eu também faria, mas eu fiquei muito feliz de ter realizado o meu desejo, que era ter o parto normal. Na hora que a Helena nasceu, eu lembro que eu senti muito frio nas pernas, minha perna tremia assim. E teve um pequeno cortezinho na minha vagina. Eu lembro que eu tomei 3 pontos, mas nada também que doesse, nada que demorou pra cicatrizar, foi uma coisa suportável. E nesse tempo, antes de eu tomar banho, o pai da Helena já tinha chego ali, e ela tava também na sala de parto quando ele chegou, e já tava com a primeira roupinha dela. A Helena nasceu às 4h16 da madrugada,
no dia 3 de abril. Gente, começou a escurecer aqui, então eu liguei a luz, acho que tá até melhor pra vocês, né? Eu lembro que nesse hospital que a Helena ficou tem uma capela, então no tempo que eu não tava na UTI com a Helena, eu ia pra essa capela. Eu lembro que eu pedia pra Deus, eu pedia assim: meu Deus, eu quero ir pra minha casa, cuida da minha filha. E chega até a me emocionar, porque eu lembro que eu tive muito medo. Eu acho que quem é mãe, sabe, assim que o filho nasce, você já fica num medo constante. E a Helena era tão pequena, a Helena nasceu com praticamente 2 quilos. Eu ficava com o coração na mão. Toda vez que eu saía da UTI, eu ficava com medo de não estar perto dela. Eu acho que eu tava mais dependente dela do que ela de mim, afinal. E aí, quando foi dia 5, eu recebi alta, eu tive que ir pra casa. E quando eu tenho essa mania, né? Quando eu fico nervosa ou ansiosa com alguma coisa, eu gosto de arrumar. Aí assim que eu cheguei em casa, eu desfiz toda a minha mala. Gente, nunca no mundo, quando eu chego de viagem, eu desfaço mala. Mas aí no dia seguinte eu voltei no hospital. E aí o médico que tava ali atendendo a Helena, né? Eu sempre gostava de ficar muito informada e entender tudo que estava acontecendo. O médico que examinou a Helena disse que ela ia para uma sala onde tinha outras crianças, outros bebês, né? Só que também era uma espécie de UTI, só que naquela sala da UTI eu podia tirar a Helena para amamentar. E eu fiquei assim, né? Eu posso segurar ela? E aí a enfermeira me deu a Helena para eu segurar. E depois disso, quando eu tava sentada com a Helena, eles falaram assim: você tem disponibilidade? Você consegue ficar o dia inteiro com ela se for preciso? Eu falei assim: claro. E aí eles falaram assim: então a gente vai mandar você pra um quarto com a Helena. Só podia ficar a mãe e o bebê. Eu não podia receber visita. Então eu confesso pra vocês que esse dia, gente, bateu pesado. Foi muito difícil pra mim. Porque se a Helena tivesse ido pra um quarto convencional, todas as mulheres lá estavam recebendo visitas. Podiam ter alguém acompanhando. Só que como eu ficava com medo de não escutar ela, eu ficava assim, tipo, ela dormia, eu ficava olhando ela. Ela aqui, eu ficava lá, olhando o tempo todo, eu não fazia nada. Mas aí eles deixaram o pai da Helena entrar pra trazer umas coisas pra mim. Eu lembro que quando ele chegou, eu chorava tanto, eu falava: eu só quero ir pra casa, eu não aguento mais ficar no hospital. E eu chorava muito. E não é sempre que entra alguém ali, né? Só quando é necessário. Então a enfermeira entrava pra me ensinar a dar mamar. Em relação a essa questão, deu tudo certo. A Helena aprendeu a mamar. Só que ela tinha que mamar com uma sondinha. Então eu tinha que segurar o meu peito, né? Pra não afogar o neném, até porque ela era muito pequena. E segurar o copinho com a sondinha. Então eu lembro que quando a gente recebeu a alta, que foi no dia 7 de abril, eu tive que comprar leite pra ela, daqueles de lata, sabe? Pra eu fazer em casa esse leite da sondinha pra ela mamar. Então, depois que ela nasceu, a gente voltou umas 3, 4 vezes naquele hospital em que ela nasceu, né? Pra passar por um acompanhamento pra ver se a Helena tava ganhando peso. E aí, na terceira vez que a gente voltou lá, a médica suspendeu a sonda. Acho que se você tem a oportunidade, você vá na fono. Então, depois que eu aprendi a dar mamar pra Helena, tudo deslanchou, tudo ficou melhor depois dali. A Helena pegou peso, né? Ela ganhou peso e tudo foi dando certo. O meu pós-parto, não tenho do que reclamar. Eu me cuidei muito bem durante os 40 dias que você tem que ficar em repouso, né? Você tem que se resguardar, porque você acabou de passar por um momento, né, muito delicado que precisa de atenção. Então é importante se cuidar durante esses 40 dias. E eu fiz exatamente isso, então meu pós-parto foi muito bom. No geral, eu tive uma experiência muito boa, não romantizando, né? Lembra sempre que é muito difícil ter um bebê, e ainda mais ter um bebê muito jovem. Mas minha gravidez foi tranquila, o meu pós-parto foi muito bom. Eu saí do hospital como se eu nem tivesse parido. Então foi muito bom poder compartilhar esse momento muito importante. Acho que o melhor dia da minha vida
compartilhar com vocês, foi muito bom mesmo. Então, se você gostou, né, deixe seu like, comenta o que você achou. Eu tive alguns pedidos pra estar fazendo esse vídeo no meu Instagram, então se você não me segue, já me siga. E lá a gente tem um contato mais direto, então me siga. E um beijão e até a próxima, eu espero que vocês tenham gostado.